Pronto, antes de mais, então, bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem convosco. Se eventualmente por algum motivo não conseguirem ver ou não conseguirem ouvir, peço que escrevam no chat, por favor, porque isso às vezes pode acontecer. Eu desligo e ligo a partilha e a priori resolvo. Caso isso aconteça, pronunciem-se, por favor. Pronto, hoje estamos aqui então para falar um bocadinho de uma funcionalidade nova que nós lançamos, que ainda está em beta, portanto ainda está numa fase de implementação, de testes, por isso é suscetível ainda a alguns percalços pelo caminho, mas de facto é uma funcionalidade que vem aqui agregar muito valor, sobretudo para quem trabalha na área da inserção de despesas no Gconte. Vamos já ver então o que é que isto faz, qual é a proposta que nós trazemos. Vamos aqui também fazer aqui um pequeno apanhado do método de trabalho mais comum à data de hoje de inserir despesas e qual é a nossa proposta para o novo método que achamos que é útil e que é mais produtivo e vai-vos poupar muito tempo e que gostaríamos que vocês o implementassem, que o testassem. Pronto. O que é então esta funcionalidade do registro de despesas em lote através da leitura inteligente de faturas em PDF? Portanto, isto é uma funcionalidade que vos permite, às faturas que vocês recebem por e-mail ou às faturas em papel que digitalizem e transformem em PDF, permite-vos com esses arquivos inseri-los no Gconde e o que é que esta funcionalidade faz? Caso existam fornecedores preferenciais atribuídos no orçamento, ele vai logo reconhecer o fornecedor e vai logo associá-lo à rúbrica. Daí estamos a ver esta questão dos fornecedores preferenciais. Caso usem isto, que devem usar, sempre que registarem uma fatura, que a inserirem, ele vai logo ler o fornecedor, e ele estando criado, porque tem que estar criado na plataforma para o poderem definir como preferencial, ele estando criado vai logo aparecer o nome do fornecedor e vai logo associá-lo à respectiva rúbrica orçamentária. Pronto. Nos casos em que não há fornecedor preferencial, vocês têm que atribuir a rúbrica a essa despesa. Ou seja, no caso em que não há um fornecedor atribuído, preferencial, vocês vão ter de fazer duas coisas, que é atribuir a rúbrica e preencher a descrição da despesa. Caso tenham um fornecedor preferencial criado, só terão que fazer um clique que é para o preenchimento da despesa. Pronto. Para além disto, a funcionalidade, quando há algum erro, quando nós estamos a tentar importar faturas e surge algum erro, já vamos ver aqui os tipos de erro existentes, ele dá-nos essa alerta. Diz, atenção, esta fatura não pode ser importada porque X. Já vamos ver todos estes casos, mas no fundo então a funcionalidade permite fazer isto. Caso hajam fornecedores preferenciais, é quase que automatizado na íntegra o processo. Caso não hajam, pressupõe 2 cliques, a escolha da rúbrica e o preenchimento da descrição. E caso algo falhe neste percurso, recebem uma mensagem a alertar para o que é que falhou. Esta funcionalidade é interessante por si só, pela possibilidade da fatura ficar armazenada no Gconde para sempre e porque mitiga muitos erros manuais de inserção das faturas. Mas para além disto, isto não seria muito interessante se tivéssemos lançado isto fatura a fatura, ou seja, só vos dar a possibilidade de realizarem o upload de uma fatura de cada vez, a inserção de uma fatura de cada vez. Nós fomos mais além e permitimos que vocês selecionem até 50 faturas em simultâneo. Condomínios diferentes, fornecedores diferentes, tudo diferente, no máximo até 50. E estas 50 faturas irão criar 50 linhas de despesa. Vocês até podem ver nesta apresentação, tem aqui uma imagem. Esta é realmente, nós já vamos ver isto depois na prática, mas esta é a vista da área onde vocês fazem isto. E o que estamos a ver aqui foi a importação de 3, 6, 9, 12, 13 faturas que foram importadas e que geraram estas 13 linhas de despesa. Por exemplo, temos aqui o caso de um fornecedor com o número de contribuinte, significa que o fornecedor não estava criado na plataforma e por isso o sistema criou um fornecedor aleatório com o número de contribuinte da fatura, dessa fatura. Aqui em baixo temos o mesmo comportamento, apenas a tipificação é diferente. E aqui em baixo, onde diz Proxy Gconde,
temos um fornecedor já criado em sistema e por isso quando inserimos a fatura ele reconheceu este fornecedor. Pronto. Como eu referi, até à data de hoje, vocês a fazerem isto, é tudo na íntegra manual. Quem tem o Gconde Plus tem uma funcionalidade que é a digitalização de fatura pela app para o Gconde, que continua válida. Vocês podem tirar uma foto através dessa app e o comportamento é similar. Mas, no fundo, essas fotos, que podem ser a faturas em papel ou em e-mail, digitais, neste momento fica mais restrita a faturas em papel, porque as faturas digitais têm aqui uma forma mais rápida e com menos erros e com mais qualidade, porque o documento fica com muito mais qualidade do que tirarmos uma fotografia. Tem aqui então esta solução para as faturas digitais. Até à data isto era feito manual, dando aso a muitos erros, e sendo uma tarefa realmente nada agradável de fazer de forma rotineira. Pronto, e neste momento com esta proposta vocês fazem isto em minutos. Portanto, um dia de trabalho que era perdido a fazer isto, transformam-se em minutos, literalmente. Pronto, exatamente, aqui as mais-valias. Podemos resumir isto então na rapidez, literalmente o que eu disse, o que antes demorava horas ou dias, dependendo do vosso volume de documentos, agora vão fazê-lo em minutos. Isso traduz em dinheiro. Mais fiabilidade dos dados inseridos, portanto, como isto é tudo automatizado, é menos suscetível a erro manual ao digitar. E, claro que isto então acarreta uma maior rentabilidade dos vossos processos. Porquê? Porque perdem menos tempo a fazer isto, libertando o tempo para outras tarefas que realmente sejam mais exigentes e que agreguem mais valor para a empresa. Como é que então podemos fazer isto? Ou onde é que isto está? Nós na prática vamos já ver isto é só a parte teórica. Pronto, isto está disponível no menu lançamentos, que vocês conhecem bem, faz parte do vosso dia-a-dia, na parte concreta de documentos de origem externa. Por isso vocês até à data estavam habituados aos documentos de fornecedores. Logo abaixo vão reparar que tem uma opção que diz documentos de origem externa. É aí que podem encontrar esta funcionalidade. Quero também só aqui sensibilizar-vos para o facto de que isto neste momento está em aberto para todos os clientes, independente da licença que possuam. Todos têm acesso a isto para experimentar. Contudo, é uma funcionalidade que no futuro ficará adstrita ao Gconde Plus. Vocês penso que já ouviram falar, seja por aqui pelos nossos webinars, seja pelos vossos gestores comerciais. Temos um produto novo, o Gconde Plus, que realmente traz muito mais funcionalidades e esta será uma das que será incorporada nesse plano. Por isso, durante um mês vai estar disponível para todos. Findado esse mês, fica só mesmo para aqueles que possuírem o Gconde Plus. E, no fundo, é mais uma funcionalidade que agrega valor ao Gconde Plus e pode eventualmente ser aqui que vocês sintam o gatilho, se me permitem a expressão, para mudar então para o Gconde Plus. Então, como é que isto funciona? Vamos a lançamentos de documentos de origem externa, carregamos no botão que está aqui em cima, importar faturas PDF, vamos já vê-lo na prática, selecionamos os PDFs que queremos inserir, que queremos enviar para a plataforma, até um máximo então de 50. Após a importação, que nos dá então a informação de ter ocorrido ou não algum erro em alguma destas faturas, após essa importação, os documentos ficam nesta área, como estamos a ver nesta imagem, que é uma área de pré-validação, ou seja, a despesa ainda não está gerada, está pré-gerada, e a ideia é vocês querendo gerar realmente a despesa, picarem aquelas faturas que querem que gerem a respectiva despesa, podem picá-las todas neste quadradinho aqui de cima, só com um clique, e depois vai aparecer aqui um botão que diz gerar despesas. E vocês geram então as despesas. Vamos já ver isso na prática a trabalhar. Pronto, neste caso o objetivo desta área é realmente confirmarem que estes documentos estão automaticamente pré-lançados e depois de os lançarem, convém ir à parte que vocês conhecem bem, dos documentos de fornecedores, e ver se as despesas ficaram efetivamente lá lançadas. Pronto, isto agora também nesta fase inicial, eu não vi nenhum erro ainda nesse sentido, a despesa depois de gerada não está repercutida nos documentos de fornecedores, mas friso mais uma vez, como isto está ainda numa fase de lançamento, em beta, pode realmente haver algum percalço e devem confirmar sempre se realmente a despesa ficou gerada, pelo menos nesta fase inicial.
Pronto, aqui é um pequeno, pronto, aqui uma pequena explicação da questão dos fornecedores preferenciais. Para quem não sabe, para vocês criarem um fornecedor preferencial, têm que ir ao menu Condomínios, Orçamentos, depois vou-vos mostrar também na prática. No momento em que estão a construir o vosso orçamento, quando selecionam uma rúbrica para inserir no orçamento, o campo logo abaixo da rúbrica é Fornecedor Preferencial. Se vocês nesse momento indicarem um fornecedor da eletricidade, exemplo EDP, por exemplo, quando carregarem uma fatura que seja da EDP, ele vai automaticamente associar à rúbrica eletricidade. Aconselho vivamente a, se não usam isto, começar a usar, porque a médio e longo prazo, com um volume de condomínios considerável, vocês vão poupar mesmo muito tempo a não ter que escolher qual a rúbrica a que isto fica associado. Em menos um clique, multiplicado por N faturas que vocês inserem, traduz em tempo poupado. Pronto. O Gcon lá está, vai identificar a rúbrica, se houver fornecedor preferencial, se não houver, não vai identificar a rúbrica, vocês têm de o fazer, e se o próprio fornecedor, ou seja, se a entidade emissora da fatura não estiver introduzido no Gcon, não estiver criado como fornecedor, ele vai ser criado automaticamente, com o nome de fornecedor e o número de contribuinte do respectivo fornecedor. Claro que a ideia depois é vocês entrarem na ficha deste fornecedor, que foi criado automaticamente, na ficha desta entidade, e alterarem o nome para o nome real deste fornecedor. E, eventualmente, completar as restantes informações do mesmo. Pronto. Então, neste momento, o que é que vocês têm de fazer? Têm que selecionar a rúbrica, mais uma vez friso, caso não haja um fornecedor preferencial, e há um campo que tem, para já está pedido aqui um desenvolvimento novo, mas para já vocês têm sempre de preencher o campo manualmente da descrição. Ela não é preenchida de forma automática. Pronto. Já há aqui um pedido que vamos ver na prática, depois o que é que já sugeriram aqui alguns clientes para tornar isto ainda mais perfeito. Mas no fundo, à data de hoje, o que vocês têm que fazer é preencher o campo da descrição, porque ele não é preenchido de forma automática. O campo de descrição será algo como fatura da água de abril, fatura da água de maio. Pronto, depois cada empresa terá a sua tipificação a colocar nas descrições, mas a ideia será colocar alguma informação deste género. Em termos de erros, quando nós fazemos então o upload destas faturas, o sistema alerta-nos para os seguintes erros. Caso o documento que nós estejamos a tentar importar já tenha sido importado, ou seja, já exista uma despesa com esse número de documento, com esse valor, com essa data, com todos esses dados, o sistema não vai importar e vai dizer documento já importado, para não gerar aqui duplicidade de despesas. Quando o QR Code da fatura, isto só funciona para faturas com QR Code, peço desculpa fazer este parênteses, que não referi isto, apesar de ser uma imposição legal desde o início deste ano, só funciona para faturas com QR Code. Se o QR Code estiver elegível, ele vai dar esse alerta, o QR Code encontra-se elegível. Se eventualmente der um outro tipo de erro, como por exemplo, uma falha na conexão com o servidor, uma indisponibilidade desta funcionalidade, algo desse género, vai aparecer um erro não identificado. Por isso, os 3 tipos de erros serão estes. Oh, Pedro, desculpa interromper, mas então está a existir 2 pessoas a dizer que não conseguem ver a partilha, o ecrã da partilha. Ok, Mariana, obrigado por fazeres esse parênteses. Muito obrigado. Eu vou aqui desligar. Vamos ver se já conseguem. Eu agradecia que realmente, se isso acontecer, pronunciem-se, façam tal e qual como fizerem. Ora bem, confirmem-me se já conseguem ver, por favor. Eu presumo que sim. Eu vejo. Eu pedi aqui a senhora Zélia Maranga se me podia confirmar se agora consegue ver. E se a Virgínia também consegue ver.
Às vezes pode também ser da internet. Às vezes é mesmo aqui uma questão do Já nosso lado. consegue, Já já consegue? consegue. Fantástico. Obrigada. Ok. Ótimo. Obrigado. Obrigado pelo alerta. Pronto. Então, em termos de erros, é isto que temos. A reter, escolher a rúbrica para os fornecedores não preferenciais e, sejam fornecedores preferenciais ou não preferenciais, preencher o campo da descrição. É isto que é necessário ser feito. O preenchimento do campo de descrição não é obrigatório. Quem não usar este campo pode optar por não o preencher e o processo é ainda mais rápido, mas claro que depois para a identificação da fatura em si será mais complexo. Só terão o número do documento para se guiar e a data e o valor. Por isso, quem usa a descrição terá que a preencher manualmente. Pronto, esta funcionalidade, no fundo, vem integrar aqui a parte das ferramentas de produtividade que o Plano Plus apresenta. Em paralelo com esta funcionalidade, fazer aqui só um breve resumo, muito breve, sem perder muito tempo com isto, mas fazendo aqui um breve resumo daquilo que achamos interessante. Esta funcionalidade integra então a parte da produtividade, a par com a integração bancária e com o plano de verificações. Pedro, desculpe interromper, mas antes de entrar no segundo momento, eu pedia-te para se me podias responder a duas perguntas que estão no chat. A Dona Débora Figueira, que pergunta: e se tivermos um fornecedor que é preferencial em mais de uma rúbrica, como funciona? Se o fornecedor, ele não vai escolher a rúbrica, vocês vão ter que escolher manualmente. Se o fornecedor estiver associado a mais do que uma rúbrica, vocês vão ter que manualmente picar a rúbrica. No mesmo condomínio, certo? Claro. Sim, no mesmo condomínio, exatamente. Se for condomínios diferentes, ele lê o contribuinte do condomínio e associa. Agora, no mesmo orçamento, claro, do mesmo condomínio, no mesmo orçamento, quando vocês têm um fornecedor preferencial, por exemplo, para a luz e para os elevadores, imagine-se, ele não vai escolher a rúbrica, vocês têm que ir lá picá-la. Vai pôr o fornecedor, porque vai ter essa capacidade, mas não vai atribuir a rúbrica. E a outra pergunta é: se o fornecedor preferencial não for introduzido no momento de criação do orçamento, pode ser colocado já com o orçamento a decorrer? Teremos que ver isto na prática. Eu confesso que a minha especialidade, pronto, já não é aqui a parte dos orçamentos, mas conseguimos depois aqui ver isto na prática, aqui quando passarmos aqui à plataforma, eu posso até fazer esse teste a ver se é possível. Eu acredito que não. Acho que é possível para um orçamento que ainda não esteja ativo e para uma revisão orçamental que se faça, na minha opinião, mas não é fundamentada, vamos ter que ver isto assim na prática. Eu julgo que sim, porque eu acho que testei ontem e dava-me isso, mas também não queria garantir antes de testar, precisamente. Ou seja, estás de acordo comigo, é isso? Sim, Eu exatamente. também acho que sim, mas na prática a seguir fazemos já esse teste, que também é breve, e percebemos já se dá para alterar ou não. Penso que não. A outra questão é: as faturas da EDP, da Sana Paula Martins, têm dois QR codes, só assumo um. Há solução? Neste momento ele só lê um QR Code. A ideia vai ser, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. Há muitos clientes que o que é que fazem? Recebem as faturas em papel, digitalizam a fatura numa digitalizadora e digitalizam logo em lote as faturas todas. Então o que é que acontece? É criado um PDF, só um arquivo, com, por exemplo, 30 faturas, todas seguidas, e 30 QR codes diferentes. À data de hoje, o que o programa faz é ler o primeiro QR Code da primeira fatura. Ou seja, as outras 29 faturas não vão ser lidas nem vão ser inseridas no G-Conde. Mas já foi sugerida aqui a melhoria para que ele leia mais do que um QR Code por fatura. Por isso eu acredito que esta questão que a senhora Ana Paula colocou, que vai ser resolvida e que vai ser possível no futuro. À data de hoje não é. Outra questão da Dona Susana é: bom dia, apesar de ter fornecedor preferencial associado, no entanto, a quando do lançamento não assume o fornecedor. Eu presumo que queira dizer que já definiu um fornecedor preferencial, mas quando faz o registro de despesa em lote, não está associado ou não assume. E o contribuinte está correto e é uma entidade coletiva? Eu pedi à Dona Susana se me poderia responder, ou daria-se talvez até som. Ora, só um momento, deixa eu ver se eu consigo. Susana.
Se o contribuinte for o mesmo e na entidade estiver definida como coletiva, não vejo porque é que não o faça. Caso não esteja a fazer, pode ser realmente algum erro que deveria ser visto pela nossa equipa técnica, porque em teoria a funcionalidade faz isso e na prática também. Vamos já ver a seguir. Eu estive aqui antes da apresentação exaustivamente a testar e ela estava a comportar-se como era esperado. Por isso às vezes pode ser algum problema técnico que nós conseguimos ajudar. Eu julgo que já consegui pôr o microfone da Susana a funcionar, se for o caso e se for necessário. Bom dia. Bom dia. Já vi. Olha, eu terei que confirmar a situação realmente se o contribuinte é o mesmo, isso é fidedigno. Estava aqui a ver as mensagens, pelos vistos há outras pessoas que também têm o mesmo problema. Porque de facto nós temos os fornecedores preferenciais já todos associados e nas faturas da EDP não reconhece. Vou confirmar isto do NIF, no entanto. Além disso, também não reconhece o valor da fatura. Não sei se é devido à situação de ter dois códigos. Os dois QR Codes. Eu penso que sim, Susana. Eu penso que essas faturas com uma duplicidade de QR Codes não estão a funcionar como era esperado ainda. É algo a ser melhorado, já está aqui reportado, os colegas já estão a trabalhar nisso, mas tudo o que for documentação com dois QR Codes, para já vai ter que ficar em stand-by. Pois, porque eu reparei, aliás, as duas primeiras faturas, pronto, induziu-me em erro, não confirmei o valor, só depois é que eu reparei nisso e alterei e eu depois inseri o devido valor. A data de vencimento também nunca é associada conforme as faturas. A data de vencimento é assumida um mês depois, não é na realidade a data de vencimento das faturas. Também não associa. E também reparei numa coisa, quando o fornecedor não é assumido, por exemplo, se eu não optar logo a inserir, por exemplo, o fornecedor EDP, depois também não me deixa inserir as leituras do contador. Pronto, não posso esquecer, efetivamente, de escolher EDP se por acaso não me associar o fornecedor preferencial, porque depois, senão, tenho não consegue fazer as contagens. Aos contadores. Exatamente. Isso. Pronto, isto são tudo feedbacks valiosíssimos, porque realmente isto ainda está numa fase, não diria embrionária, mas numa fase inicial, e realmente só através da vossa utilização é que nós percebemos o que é que aqui pode ser limado. Certo, sim, então, a ideia disto é precisamente esta, é sensibilizar-vos para utilizar e dar-nos feedback daquilo que constatarem. Por isso, obrigado, Sra. Susana, desde já. Já agora vou aproveitar, por acaso há outra situação. Nós temos também sempre inseridos no plano de agendamento, por exemplo, as faturas da PT. São lançadas automaticamente para todos os prédios mensalmente. Agora tenho andado a receber as faturas, tenho feito o lançamento em lote, ou seja, isso cria despesas em duplicado. Em duplicado, porque tenho os agendamentos pendentes. Ou seja, eu tenho que optar por fazer manualmente, normalmente, ou então tenho que eliminar todos os meus planos de agendamento para poder fazer lançamento em lote. É isso? Não tenho a opção de associar? Eu penso que à data de hoje sim, porque como eles já estão planeados todos os meses serem lançados, sempre que fizer a importação antes deste lançamento, ou mesmo depois, mesmo que faça depois, ele vai gerar despesas duplicadas. Então, nesta situação, a minha única solução seria eliminar todos os planos de agendamento para poder depois fazer lançamentos em nota, é isso? Exatamente, Susana, sim. Pronto. Para já sim, mas se calhar também é interessante arranjar-se aqui uma mecânica qualquer que, lendo que vai haver um lançamento em lote, estou a pensar, lendo que vai haver um lançamento em lote, não permita, por exemplo, a importação da fatura, para não gerar essa duplicidade. Pois seria ótimo, porque o plano de agendamento é útil porque permite não falhar um lançamento, não é? Vamos dizer assim. E se eu eliminar os planos de agendamento, já não vou ter esse controle. Esse controle, é verdade. Basicamente. É uma boa sugestão, Sra. Susana. Eu depois também vou verificar essa questão. Está bem, ok. Obrigadíssimo, então. Obrigada. Ok, obrigado. Temos mais alguma questão, Mariana? Não, mais questões, não. Ok. Então vamos fazer aqui só então um breve apanhado do que é que então o Plus neste momento agrega no que diz respeito à produtividade. Pronto, a paralelo com esta questão da importação das faturas, temos a integração bancária, que também já tivemos um webinar sobre isto, um workshop. No fundo, é a possibilidade de vocês incorporarem as vossas contas bancárias de cada um dos vossos condomínios no GEConde, ter lá o extrato atualizado em tempo real
à distância de um clique, e permitindo através desse extrato o lançamento de despesas, o pagamento de despesas, a emissão de recibos e o ato de reconciliar todos estes movimentos. Pronto, isto para quem não usa, aconselho vivamente a experimentar. Vocês também, em algum momento, se quiserem experimentar estas funcionalidades, eu penso que é possível, basta vocês falarem com o vosso gestor comercial e ele consegue-vos dar o acesso a isto para um condomínio que vocês tenham. Selecionam um condomínio e conseguem experimentar isto num condomínio vosso. A integração bancária é muito interessante. O plano de verificações, que é mais direcionado aos técnicos, ao pessoal da manutenção, que lhes permite extrair uma lista de tarefas a realizar num determinado intervalo de tempo, nos condomínios a que eles estão associados, permitindo também um registro de quando é que estas tarefas são feitas e dando alertas sobre quando é que elas terão novamente de ser feitas. Para além disto, também vos permite tirar um histórico de todas as intervenções que ocorreram, ou seja, na altura depois de fazer contas com os técnicos, têm um sistema que vos dá dados concretos sobre o número de vezes que um técnico foi ao condomínio, por exemplo. O que acaba por ser interessante, porque resume e garante que todas as situações ficam armazenadas na plataforma para vos permitir, de montante a jusante, acompanhar todo este processo. Portanto, de produtividade, no fundo, o Gcon Plus traz estas funcionalidades. Mas ele não faz só isto, ele também visa uma esfera muito grande de proximidade com o vosso condomínio. São estas as propostas do Plus: simplificar e otimizar e, por outro lado, aproximar e tornar uma parte mais ativa, o condomínio uma parte mais ativa na vida do condomínio. De que forma? Através da app Gcon do meu condomínio, que todos vocês têm acesso em todas as licenças, mas na versão Plus, vocês têm acesso à possibilidade de realizar assembleias com votação online. Eu, como condomínio, voto na app, e isto constitui quórum para a tomada de decisão. Posso, como condomínio, avaliar as ocorrências que eu reportei ou que vocês me deixem avaliar. Portanto, eu reporto uma lâmpada ou uma fechadura estragada, vai lá o técnico, eu tenho a possibilidade de avaliar este trabalho. Isto é útil para vocês perceberem qual a percepção que um condomínio tem sobre os vossos técnicos e o trabalho que eles desempenham. E tenho ainda também acesso a mapas financeiros bem mais completos. Análise de exercício, o TED, o balanço, a análise orçamental, as despesas do exercício. Tenho acesso aqui a um conjunto de mapas muito alargado, todos eles parametrizáveis por vocês, ou seja, se não quiserem dar acesso a um determinado mapa, podem esconder e podem fazer essa parametrização por condomínio. Se tiverem um condomínio com condóminos mais complexos, podem esconder se quiserem a informação que não queiram dar, que não a queiram veicular. Se tiverem um condomínio que seja mais digital, com pessoas que não levantam grandes objeções, podem dar acesso a tudo. Nessa mesma app tem lá em cima também sempre um alerta a dizer a informação pode não estar atualizada, que é para vos salvaguardar, para não estarem a receber contactos dos condóminos a dizer eu já paguei e não estou a ver isso na app. Porquê? O seu condomínio tem que esperar, está ali uma indicação a dizer que a app pode não estar atualizada, por isso salvaguardam-se também desta forma. Esta app permite também fazer o quê? Permite inquéritos, ou seja, o condómino recebe um e-mail e pode responder ao inquérito através do e-mail e pode também responder e ler as conclusões deste inquérito no Gcon do meu condomínio. Neste caso os inquéritos, qual será aqui o objetivo? No fundo, averiguar a satisfação dos condóminos, por exemplo, com a equipa de limpeza, ou a própria administração, se calhar eventualmente tentar auscultar os condóminos no que diz respeito, por exemplo, à cor que vai ser usada para pintar a fachada do prédio, para depois, quando chegarem à Assembleia, já terem respostas mais concretas. Aqui realmente há um leque muito grande de hipóteses para usarmos estes inquéritos. As respostas vêm organizadas em gráficos, conseguem ver as respostas por fração e conseguem ainda perceber por permilagem e por número de pessoas que responderam quais os resultados, ou seja, por permilagem dá-vos aqui uma noção se um determinado ponto de trabalho vai ou não passar na Assembleia.
Exemplo, na questão da fachada do prédio, se tiverem uma permilagem superior a 50 para o branco, pronto, é porque à partida na Assembleia vão conseguir ter quórum para o branco. Ou seja, no fundo, permite-vos auscultar aqui a opinião dos vossos condóminos, com o intuito de ir ao encontro daquilo que eles necessitam. Pronto, então agora, sem mais demoras, vamos então à parte prática e ver isto a trabalhar. Pedro, desculpa, Sim. estou a fazer aqui o ponto de situação. Obrigado. Tenho aqui a Dona Patrícia Henriques, que levantou a mão e eu atualizamos e demos a autorização do microfone, que não sei se estará disponível, que gostaria de pedir que ponha a sua questão. Não me parece que esteja. E também tenho a Dona Andreia Franco, que também colocou a mão, que levantou a mão, também não sei se está disponível. Julgo que não está. Sim, está-me a ouvir? Sim, sim. Dona Patrícia, foi engano. Usa a mão, foi engano. Peço desculpa. Não tem problema. Cuidado, não há problema nenhum. Com licença. Força. A Dona Andreia, acho que não está, portanto, ou não está disponível neste momento, mas de qualquer maneira, temos aqui outra questão, que é, havendo uma Assembleia agendada, se o condómino votar antecipadamente, a administração é notificada por e-mail? Olá, bom dia. Fala é André Franco. Eu estou a falar em nome da André Franco. Posso interromper? Pode sim. Força. Não se importa. Muito bem. A nossa questão era a seguinte, voltando um bocadinho atrás, eu peço desculpa, tinha a ver com a introdução dos fornecedores preferenciais. O que nos tem acontecido, além daquilo que está a ser reportado aqui, é que os fornecedores preferenciais, quando são introduzidos durante o decorrer de um orçamento, eles são introduzidos, funcionam, mas quando se faz o logout e o login, eles desaparecem. Ou seja, deixamos de poder introduzir, quando introduzimos a despesa, o software deixa de assumir o fornecedor preferencial. E quando vamos às preferências, vá lá, do software, ele deixa de constar lá o fornecedor preferencial daquela rúbrica. Não é nada normal. E o que é que eu pedia, se possível, pronto, que detectando essas incongruências, vocês através aqui da área de cliente, deste centro de ajuda, se possível, certo, que abram um ticket, porque isso é vital para nós, essa informação, através aqui do suporte. Pronto, detalhando a incongruência que detectaram, se possível, pondo um print screen, por exemplo, seria útil, e descrevendo o problema, para que os colegas compilem aqui os erros que neste momento estão a surgir e, com a maior brevidade possível, consigam corrigi-los. Isso não é um comportamento esperado, realmente. É esperado que, associando um fornecedor, ele realmente gravasse, não quando faz logout que se perdesse essa informação. Pois, é que nós partimos do princípio e partilhando aqui a informação que já foi partilhada, passando o pleonagem, é que provavelmente quando o orçamento está a decorrer, este choque, vá lá, possa acontecer, porque o que diz efetivamente no manual de instruções do software é que assim que se está a criar o orçamento devem ser escolhidos os fornecedores preferenciais. Pronto. Aqui o que nós estamos a levantar a questão é no decorrer do orçamento. Portanto, quando está o orçamento a decorrer? Pois. Assim, é que eu, por exemplo, aqui na área clássica da definição do fornecedor preferencial, aqui no momento da inserção da rúbrica, este orçamento está ativo, por exemplo, já está a decorrer e já tem cotas processadas. Ou seja, ele não me deixa alterar aqui o fornecedor. Está bloqueado. Pronto. Se calhar poderá... E eu acho que, na minha óptica, seria aquilo que faria sentido. Porque o orçamento, pronto, claro que pode haver uma mudança de fornecedor durante o orçamento, admite essa possibilidade completamente, mas será que o valor da rúbrica vai ser exatamente o mesmo? Não faria sentido fazer uma revisão a este orçamento? Pergunto eu. E fazendo a revisão resolveria? Ou seja, se calhar, suspender o orçamento,
não alterar valores nenhuns, inserir fornecedores preferenciais e Sociais. voltar a ativar. E voltar a Poderá- ativar. Eu penso que Poderá sim. resolver. Por exemplo, neste caso, eu acabei de criar aqui uma revisão e ele aí sim já me permite chegar aqui e, ok, já não trabalho com a EDP. Com quem é que eu trabalho? Isto não faz sentido nenhum, mas imagine-se que é com as águas de Sim, Gaia. ok, tudo bem. Ele já me deixa alterar. Porquê? Porque eu abri uma revisão ao orçamento que eu tinha. Eu acredito que seja aqui o motivo do erro, mas ainda assim acho que seria útil se pudesse reportá-lo. Para nós seria interessante analisar. E depois, volta a entrar. De qualquer forma, nós já estamos a registrar isso, mas agradecemos mesmo no suporte. Porque pronto, isto vai para logo a área técnica e eles depois E mais enviam rápido. isto. É mais célebre, exatamente. Muito Pronto, bem. então. Vai ser melhor abrir o ticket, se calhar, para podermos resolver isto. Muito obrigado. Não vamos tomar mais tempo sobre isto. Obrigado. Obrigado. Tinham outra questão, Mariana, que era? Deixa-me ver. A outra questão era, havendo uma assembleia agendada, portanto já era o tema que estávamos a falar anteriormente, se o condomínio votar antecipadamente, a administração é notificada por e-mail? Não. Que eu saiba, não há nenhum alerta nesse sentido. Deixem-me confirmar aqui, mas sei que é notificada na área de respostas. Mas aqui não me parece que haja. Não. Assembleia por marcar, vocês só recebem alertas da Assembleia por marcar. Vocês, quando alguém vota, têm aqui nesta área das Assembleias, já foge aqui um bocadinho ao âmbito da formação, mas aqui no condomínio, por exemplo, no condomínio do Pedro, isto é uma Assembleia. Eu, se quiser ver a votação online, ou seja, vamos ver aqui o seguinte, esta Assembleia está marcada para dia 15 e eu permiti a votação desde o dia 8 até o dia 13. E as pessoas já puderam começar a votar. Se alguém votou e eu quiser saber a resposta, carrego aqui em cima. Isto vai-me dar aqui as respostas. O Daniel Pereira está de validado e o Pedro Correia ainda não... Já votou, mas falta a procuração. Porque eu pedi que a procuração era obrigatória. Se vocês carregarem em cima do nome, nesta Assembleia só tinha um ponto, pronto, por isso só aparece um ponto, e tem aqui a intenção de voto de cada um dos condóminos. Agora, alerta por e-mail referente a isto, não há alerta. Talvez fosse interessante criar um alerta aqui nesta área dos alertas, que isto é a área em que vocês definem os alertas e se querem ou não ser notificados por e-mail sempre que alguma destas situações se verifica. Se calhar aqui neste campo das assembleias, pôr aqui um parâmetro, votação online nova ou algo do género. Podia ser interessante. Mas à data não o faz. Tens alguma dúvida, Mariana? Não, está tudo. Pronto, então vamos ver. Obrigado, desde já pela ajuda. Vamos ver então aqui na prática esta funcionalidade a trabalhar. Pronto, isto está então em lançamentos, documentos de origem externa. Fazer aqui só então um pequeno recapitular, acabamos de o fazer, mas condomínios orçamentos é o ato da definição de fornecedor preferencial. Vocês entram no orçamento, tem que ser um orçamento que não esteja ativo, portanto este não vai ser possível, mas imaginem que vamos criar aqui uma cópia deste orçamento, só para podermos editá-lo. E aqui, quando estão a inserir a rúbrica, por exemplo, administração de honorários, por exemplo, logo abaixo o segundo campo é fornecedor preferencial. Portanto, é aqui que vocês devem definir o fornecedor preferencial. Se já existir na base de dados, é só pôr, por exemplo, EDP e pesquisar e ele aparece. Se não existir na base de dados, por exemplo, a minha empresa, imaginem, não é? Que não vai existir naturalmente, vocês fazem Enter e carregam em adicionar. E tem aqui a forma de criar um fornecedor de forma muito célere. Contribuinte, o nome, o endereço, nada é obrigatório, só mesmo o nome, e fazem confirmar e passam a ter um fornecedor associado a esta rúbrica. É assim que, no fundo, que se definem os fornecedores preferenciais. Vou só apagar aqui este rascunho. Não interessa ter isto aqui. Pronto. Então agora vamos ver a trabalhar aqui esta funcionalidade. Para aqui só um minutinho para ele apagar o orçamento.
Então, isto está disponível em lançamentos de documentos de origem externa. À data de hoje, vocês usam esta de cima, com muita regularidade. A proposta é passar a usar esta. Carregando aqui, o que é que nós vemos? Vemos então esta área de pré-validação. Se vocês selecionarem o condomínio, ele vai-vos listar os documentos que estão para serem pré-validados para cada um destes condomínios. No caso, não temos nenhum neste momento. Portanto, o que eu tenho que fazer para conseguir usar isto é só carregar, não seleciono nada aqui, deixo tudo exatamente igual e venho aqui acima e carrego neste botão. E ele diz-me, sim senhora, tens um máximo de 50 documentos que podes selecionar. Carregando aqui, abre-vos um artigo explicativo técnico de como podem trabalhar com esta funcionalidade. Portanto, está aqui muito bem explicado, acho que consagra mesmo todo o tipo de situações. Pronto, tem aqui os erros também existentes. Pronto, tem aqui toda a informação técnica necessária. Na prática, o que é que vocês têm de fazer? Carregar então aqui em procurar documentos ou arrastá-los a todos para aqui. Vamos fazer aqui a procura, que acaba por ser mais intuitivo, na minha opinião. Pronto, eu, por exemplo, o que é que eu fiz? Eu organizei aqui, estou dentro da pasta de um condomínio, do meu condomínio, e depois tenho as faturas por fornecedor. Pronto, há aqui uma questão. Se vocês tiverem as pastas por fornecedor, por exemplo, o que é que se pretende? Entram aqui nas águas, selecionam tudo, fazem abrir. E ele já carregou 4. Mas queremos mais, temos um máximo de 50, ninguém nos impede de adicionar mais. Portanto, volto a carregar ali, volto a ir à pasta das faturas e agora vou pôr as da EDP. Sim, senhor. Quero selecionar mais, volto a chegar aqui, vou à pasta faturas, vamos pôr as da nós. Tenho aqui então um conjunto já de algumas faturas, confesso que não tenho mais para usar, por isso vamos usar estas. Estavam aqui todas as que eu queria. Se por lapso carreguei alguma que não queria, basta-me carregar neste caixote do lixo que ele elimina. E então, se estiver tudo direitinho, as faturas todas que eu pretendo, basta-me carregar em confirmar. E ele vai fazer isto. Vai começar a pensar um bocadinho e vai então começando a criar as linhas de despesa. Sempre que dá erro, surge a mensagem com o erro. Sempre que dá sucesso, surge a mensagem com o sucesso. Vou só esperar mais um bocadinho, não costuma demorar muito. Claro que se forem 50 faturas vai demorar um bocadinho mais, mas também em comparação a digitá-las à mão, acho que não há dúvida que é mais rentável. Pronto, aqui no quadro resumo conseguimos perceber o quê? Conseguimos perceber então que 8 foram importadas com sucesso, 2 falharam. Uma falhou porque o documento já foi importado e outra falhou porque o erro não identificado. Portanto, poderá ser aqui um conjunto de erros que não estão documentados. Pronto, eu para perceber então as que entraram e as que não entraram, faço OK. E temos aqui então várias faturas, temos 9 linhas de despesa. Ali tinha dado 8 com sucesso e uma de erro não identificado. Porquê é que deu erro não identificado? Eu já identifiquei o motivo. Porque basicamente esta fatura, que eu vou-vos abrir aqui, reparem na data de emissão. A data de emissão é 30 de dezembro de 2021. Este condomínio que eu estou a trabalhar, o exercício, o orçamento, não tem histórico para trás, e o orçamento começa a 1 de janeiro de 2022. Ou seja, o programa, no fundo, está a pensar, bem, tu estás a tentar inserir uma fatura num condomínio para o qual nem sequer tens exercício nem nunca tiveste. Pronto, e daí dar aquele erro não identificado. Nestes casos já pedimos também aqui uma sugestão de a mensagem ser diferente, por isso também já está aqui devidamente identificado. Mas, no fundo, o erro não identificado incide sobre a data da emissão da fatura ser anterior à data da existência do primeiro orçamento. Pronto, este é um pormenor. Reparem então no comportamento.
tudo o que era fornecedores preferenciais, entenda-se Águas de Gaia, que era o fornecedor preferencial da rúbrica Água, ficou logo aqui selecionada a rúbrica. Ele sabe a que exercício deve alocar a fatura, porquê? Pela data. O orçamento de 2022, como vos disse, vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Fatura de 28/2 fica alocada logo a este orçamento. Comportamento similar para a EDP. Já agora, isto aqui não é mesmo a EDP, a fatura. Há bocado estavam a levantar o problema dos QR codes da EDP. Isto é da Galp. Eu aqui lhe chamei EDP, já agora para vos mostrar. Não vá criar aqui uma dissonância. Eu chamei-lhe EDP, devia ter chamado Galp, de facto. Pronto. Como veem, a EDP, vamos assumir que a EDP é o fornecedor preferencial da eletricidade, por isso ele detectou que o contribuinte estava registado como sendo da EDP na base de dados, por isso associou logo à rúbrica eletricidade. Aqui um exemplo da NOS. Por exemplo, da NOS, não há qualquer rúbrica cuja NOS seja o fornecedor preferencial, portanto, ele não associou a rúbrica nenhuma. Não tem como saber. Associou ao orçamento, por uma questão de datas, mas rúbrica ele não tem capacidade de o fazer. O que é que vocês aqui conseguem ver? Conseguem carregar na nuvenzinha, e isto fica aqui para sempre no Gconde, e carregando na nuvem tem o documento tal e qual como vocês o receberam por e-mail e na íntegra direitinho. Portanto, as nuvens servem para isso. O que é que agora vocês podem fazer? Duas coisas. Se não usarem o campo de descrição, para quem não usa, quem não precisa de ter descrições, pode já converter isto em despesa, fazendo apenas isto, selecionando as que quiser. Se quiser pode selecionar todas aqui em cima, que é o critério, selecionando as que quiser e carregando em gerar despesas. Isto vai automaticamente converter isto em despesas, mas não terão qualquer descrição associada. Portanto, depois a análise tem que se reger pelo número do documento, pela data de emissão, pelo valor, como vocês quiserem, mas não vai ter descrição associada. Para quem precisa de ter descrição, neste momento, o que é que tem de fazer? Tem que entrar em cada uma das rúbricas, imaginem esta Águas de Gaia, tem que entrar aqui no lápis, e o que é que isto me vai mostrar? Vai-me mostrar a parte de uma nova despesa, que vocês conhecem bem, com a informação já toda preenchida, menos o quê? Menos a descrição e menos se está paga ou não. Pronto, na descrição, vocês aqui imaginem água, fatura da água de fevereiro, fazem gravar. Pronto, neste caso eu já tenho lançamentos de outro módulo com este número, é indiferente, no vosso caso isto não vai aparecer. Pronto, e temos então a despesa gravada. Se eu agora for aqui, ele desaparece daqui, já não consta aqui, perdemos uma Águas de Gaia. Se eu for aqui à parte clássica, lançamentos, documentos de fornecedor, selecionando aqui o meu condomínio, pesquisando, está aqui. Fatura da água de fevereiro de 2022. Claro que não está paga. Porquê? Porque eu ali dentro da despesa não dei a informação dos dados de pagamento. Por isso o programa assume que não esteja paga. Mas está aqui. Aquilo que vocês costumam fazer à mão acabou de vir aqui parar. Pronto. O que é que já está pedido para ser desenvolvido que vem ajudar bastante? Como podem ver, vocês aqui podem picar a rúbrica, podem picar o orçamento, mas não podem editar a descrição. O que é que aqui vai ajudar muito, muito, muito? Vocês poderem editar esta descrição nesta vista. Assim, cada uma delas escrevem a respectiva descrição, a seguir não têm sequer de entrar dentro da fatura, é só picá-las e gerar despesa. Mas à data ainda não é possível. Quem precisar de descrições tem mesmo de entrar lá dentro. Quem não precisar, só fazer aqui a experiência para uma ou duas, é só picá-las e gerar despesas. Pronto. E de forma análoga àquilo que elas desaparecem, daqui aquelas duas, e vão estar onde? Vão estar então aqui nos documentos de fornecedores. Do Pedro, foi um morrado, peço desculpa. Do Pedro. Pronto, tínhamos duas, temos quatro. Repito, descrição, como podem ver, não há descrição, ou seja,
O trabalho depois vai ter que ser regido pelo número do documento, pelos fornecedores, pelo número do lançamento, quiçá, data de emissão, mas não há descrição. Quer dizer, não há ali. Claro que vocês têm sempre a possibilidade, naturalmente, de depois entrar na despesa e voltar a colocar aqui a descrição que pretenderem, mas no fundo vai dar ao mesmo, vão ter que entrar na despesa. Pronto, a ideia é de vocês depois poderem manipular esta descrição naquela vista, nesta vista central. Pronto, estas aqui que não têm rúbrica atribuída, porque mais uma vez friso, não há fornecedor preferencial, eu tenho duas hipóteses. Se elas pertencerem a rúbricas diferentes, pronto, eu vou ter cá à mão, chegar aqui e dizer que esta é da água, dizer que esta é do contencioso e esta é da correspondência, por exemplo. Se elas forem todas pertencentes à mesma rúbrica, eu tenho uma forma de fazer isto em lote, que é pico as 3 e carrego aqui, atribuir rúbrica. E ele diz-me qual rúbrica. E neste caso só rúbricas orçamentadas, é o que aparece. E eu escolho a rúbrica e ele fica atribuído. Aqui aparecem as rúbricas orçamentadas. Pronto. E assim atribuímos a rúbrica. Caso por algum motivo se enganem, imagine por algum lapso, eu selecionei aqui uma fatura que era do mês seguinte, que eu só vou trabalhá-la do mês seguinte, mas por lapso associei aqui este lote de faturas e não a quero lançar já, só no próximo mês. Não tem problema, eu chego aqui, imaginem que é esta aqui que não quero trabalhá-la já, pico-a e faço remover. E ele tira-me aqui esta pré-despesa. Quando eu for novamente importar os PDFs, ele já vai permitir a importação daquela linha, que não permitiria se eu não a tivesse eliminado. Pronto, no fundo é isto. Não sei se há alguma dúvida. Pedro, no chat, vou começar pelo fim. Hugo Viegas pergunta: bom dia, ao gerar as despesas, é possível considerar logo de forma automática o pagamento da despesa quando se trata de faturas pagas por débito direto? Pronto, a nível da fatura ser dada como paga, também já tivemos clientes, e ainda hoje voltei a enviar um e-mail sobre esse motivo, que realmente temos muitos clientes que só inserem faturas no G-Conde quando elas já estão pagas. Até elas estarem pagas, não as inserem. E quando estão pagas, na vida real, é que tratam as faturas no G-Conde. Foi pedido a criação, que não sabemos quando é que vai ser feito e se vai ser feito, porque é uma tarefa algo complexa, foi pedida a criação de um parâmetro que permita dar vocês ativando esse parâmetro, o G-Conde passa a saber o quê? Que todas as faturas que este cliente inserir são para ser dadas como pagas. Pronto, ou seja, isto seria um parâmetro disponível aqui depois na área da administração, titular da licença, parâmetro G-Conde, um parâmetrozinho que permitisse do género ter aqui uma informação a dizer dar faturas como pagas. E vocês ativavam e sempre que carregavam uma fatura, ela ficava logo consagrada como paga. Está em desenvolvimento, foi pedido, mas à data não é possível. Outra questão, já foi apontado também, as questões de formação. Outra questão que foi apresentada pelo Sr. Fernando Alves, eu não sei em que altura da formação esta questão foi colocada, mas pergunta, mas nesse caso, presumo, como sabemos o condomínio? Devia ter campo com código de condomínio. Eu pedia se o Fernando Alves, eu vou dar acesso ao microfone, se poderia explicar esta questão. Temos aqui uma coluna que faz alusão ao condomínio, a que esta fatura está associada. Eu não percebi. Só um segundo, eu não sei se o Fernando Alves está a nos ouvir. Pronto, o microfone está ativo. Já está esclarecido. Pronto. Okay. E depois a outra questão é da Raquel Pedroso, Sanata Raquel Pedroso. Em termos dos condomínios cujas despesas são inseridas sem IVA, é possível desenvolver para que também seja possível alterar o valor sem ter que entrar na despesa? Talvez um parâmetro que retirasse o IVA à fatura. Possível é, isto possível é sempre, agora depende da complexidade, não é? Mas assim, eu numa primeira análise o que estou a pensar é ter um parâmetro que basicamente retire o valor do IVA à fatura. Vocês ativando esse parâmetro, por exemplo, para a licença toda ou para um condomínio,
se estivesse ativo, todas as despesas que fossem carregadas de 30 euros, imagine-se, retirávamos o valor do IVA. Dividia-se por um 23. A partida eu penso que poderá ser possível. Assim, nesse tipo de situações, o que eu acho que seria mais adequado era vocês, através daqui da área de cliente, sugerirem, darem-nos essa sugestão. Porque nós, no fundo, depois vamos fazer um compilar destas sugestões, com a origem de cada uma delas, das vossas empresas, e mediante as sugestões que sejam mais comumente veiculadas, digamos assim, que sejam genericamente mais úteis para os nossos clientes, serão aquelas que terão mais prioridade. Mas eu acho que, pronto, nessa especificamente, se calhar tecnicamente é possível. Agora, neste momento, ele ainda não faz isso. Mas se calhar seria algo a considerar. Eu também acho que, a Mariana, tu também estás a fazer aqui um apanhado, certo, Sim, algumas em todas as sugestões. informações que eu estou presente, eu faço o apanhado das principais questões e sugestões, ou dúvidas, ou pedidos das pessoas que estão presentes. colocam no chat. Pronto, mas também acho que não é infrutífero vocês fazerem esse mesmo pedido ou essa mesma Esta sugestão. informação é passada pelo desenvolvimento, mas quanto mais pedidos no mesmo sentido, nos fazem sentir que é mais premente e mais importante a esse desenvolvimento, porque é mais transversal a essa necessidade aos De nossos todos os clientes, exatamente. Por isso, deixem aberto aqui o pedido para que, no fundo, reportem isto através de um ticket, explicando aquilo que se pretende, e acredito que seja possível equacionarmos isso. A outra questão colocada pela Susana Helena é o fornecedor preferencial tem que ter o NIF inserido para que depois o lançamento automático pela digitalização funcione. Sim. É que temos um fornecedor criado e quando digitalizamos a fatura não assume o fornecedor e acaba por inserir o NIF. Tem que ter o NIF. Ele, no fundo, o que é que ele lê? O QR Code tem a informação, os dados que o QR Code contém são a informação do NIF do prestador, do NIF da pessoa que contrata, da data de emissão, do valor. Tem também a possibilidade, o QR Code, de nos dar informações sobre referências multibanco, por exemplo, meios de pagamento. Eu já confirmei isto, que até foi uma questão que me colocaram hoje, e o QR Code dá essa informação também. Por isso, se calhar um dia também é uma informação que é passível de ser incorporada na plataforma, por exemplo, a referência multibanco associada a cada fatura. Mas, de facto, a associação é feita pelo NIF, ou seja, vocês tendo um fornecedor criado, mesmo sendo preferencial, mas não tendo o NIF lá definido, quando inserirem a fatura, ele não vai associar àquele fornecedor, nem àquela rúbrica, por consequência. Julgo que está, peço desculpa, mas não está a assumir a rúbrica. Porquê? Diz Helena. Mas tem o NIF lá no fornecedor? O fornecedor é preferencial e tem NIF atribuído? Eu vou pôr, se calhar, mais uma vez, um segundo, o microfone. Acho que é mais simples, mais rápido. Helena. Pronto, Helena, já tem o microfone. Já está entendido. E outra questão do Sr. Salião, peço desculpa, porque um fornecedor preferencial pode fornecer a várias rúbricas, logo tem que ser definido pelo user. Isto não é uma questão. Eu acho que isso é uma resposta a alguém que... Resposta, exatamente. Peço desculpa, não tinha lido com antecedência e não me apercebi. Agora, o que realmente também é aqui, pronto, mais uma vez friso, enquanto já agora apuro achar mais alguma questão, o que mais uma vez friso é que isto está numa fase, como o próprio botãozinho diz, beta, por isso é uma fase ainda inicial, pelo que é expectável que uma vez ou outra surja algum erro, e é expectável que realmente hajam muitas melhorias ainda passíveis de ser feitas. Por isso, o que é que se pede? Que utilizem isto, por favor, que realmente nos deem feedback, tanto a nível de incongruências que tenham detectado, que esperemos que não sejam muitas, claro, como a nível de melhorias e sugestões que queiram fazer.
para que isto no fundo fique mais maduro e que realmente, pronto, no futuro que retire quase o trabalho todo à pessoa que carrega as faturas. Como um cliente meu disse, se me permitem aqui a expressão de brincadeira, quando quiserem saber onde é que está o colaborador que insere faturas, ele vai estar no café, porque não vai ter tempo. O trabalho que tinha para fazer numa semana fez-lo numa hora ou em 2 horas. Isto é uma brincadeira porque a ideia é ele usar esse tempo, logicamente, para outras tarefas que agreguem valor à empresa. Mas no fundo isto vai simplificar muito a vida de quem trabalha com o GECON. Entretanto, o Sr. Nuno Sá Leão também coloca a questão do IVA, ou os vários IVAs numa despesa. Já têm planeado este desenvolvimento? Não. Foi a primeira vez que eu contactei com essa sugestão. Foi agora no decorrer desta apresentação. Inclusive as várias faturas podem ter mais que um IVA, não é? Depois tenho Mas essa situação do IVA... Santarém, salvo erro, Júlia, a pedir para, com a mão levantada, e eu já pus o microfone a funcionar, se não se importa. Bom dia. Olá, bom dia. Sou a Júlia Queijeiro, GPC Santarém Torres Novas, e temos aqui uma questão. Nós aqui no escritório lançámos neste momento uma fatura. Correu tudo muito bem, importámos, ficou tudo correto. Acontece que não tínhamos o contribuinte do prestador de serviço na plataforma. Fomos introduzir o número contribuinte e anulámos o movimento. Agora, quando fomos importar novamente, ela diz que o documento já foi importado. Já foi importado. Pronto, há aqui uma situação, Sra. Júlia, que é o seguinte. Quando vocês estão nesta área que estamos agora, ou seja, na pré-despesa, se vocês removerem estas despesas e voltarem a reimportar, tudo pacífico, o programa assume. A partir do momento em que vocês convirtam esta despesa, ou melhor, esta pré-despesa numa despesa mesmo, e mesmo que depois vão lá apagá-la, ele não vai permitir a reimportação. Já foi reportado isso, não é suposto funcionar assim. Ok. Mas neste momento está a acontecer isso. Eu, por exemplo, estas aqui que eu importei, até podemos fazer esse teste para os outros clientes também verem, porque depois podem estranhar na prática quando isto vos acontecer, e realmente é uma boa sugestão. Então, estas 4 que nós temos aqui, se eu chegar agora aqui e anular, não é? Anular. Eu vou apagar mesmo todas, que é para nem termos aqui nenhuma e vocês verem que vai acontecer aquilo que aconteceu à Sra. Júlia. Vai dizer que isto já foi importado. O que é mentira, não é? Porque já não temos nada, já eliminamos tudo. Mas isso é expectável que mude num curto prazo. Foi logo, por acaso, das primeiras coisas que eu também reparei, Sra. Júlia, foi exatamente isso. Fiquei um bocadinho indignado. Ora bem, então agora se eu chegar aqui, portanto ali já não temos nada, eu apaguei tudo, vou apagar estas aqui também. E reparem no seguinte, vamos selecionar outra vez o lote de documentos que selecionamos. Depois está a ver trabalho, que ele também tem. Pronto, reparem no seguinte, apagamos tudo, ou seja, não há nenhuma despesa criada neste momento. Contudo, o documento já foi importado. Tudo aquilo que vocês passarem desta vista para despesa, mesmo que a posteriori a paguem, ele não permite a reimportação por este método. Já foi reportado, vai ser mudado isto, de certeza, mas à data realmente não o façam porque senão depois não conseguem reimportar. Depois teriam que manualmente inseri-la da forma clássica. Ok. Está respondido. Obrigada. Obrigado, Sra. Júlia. Obrigado. Entretanto, aqui no chat temos a Dona Zélia Maranga, e se no orçamento as rúbricas não tiverem o fornecedor associado, é sempre necessário fazer revisão ao orçamento para associar fornecedor?
Que eu saiba, sim. Que eu saiba, num orçamento ativo, não é possível mudar o fornecedor preferencial. Que eu tenha conhecimento, só mesmo fazendo uma revisão orçamental ou adicionando um novo orçamento. Mas assim, podem também, pronto, nesse caso em concreto, se calhar abrir um ticket, porque estava aí um cliente a dizer que conseguia mudar o fornecedor, mas que depois, quando saía e voltava a entrar, perdia-se essa alteração que ele fez. Eu acho que, honestamente, o comportamento do programa é não permitir a alteração do fornecedor durante um orçamento ativo. Mas pode haver aqui uma outra forma de o fazer. Eu confesso que, pronto, esses meandros assim já mais detalhados, aqui uma pequena lacuna. Se puderem abrir um ticket e os colegas depois da área técnica ligam a esclarecer cabalmente se é possível ou não. A questão, a Sra. Zé Maranga está a colocar a questão se não tiver nenhum fornecedor associado. Isto Sim. nesse caso é igual, não é? É a mesma lógica, sim. Imaginem aqui o caso, vamos ver se temos aqui algum caso destes. Ele fica mesmo bloqueado, ele ali não deixa fazer nada. Mas mesmo se não tiver nenhum fornecedor associado, eu acho que dá. Ora cria uma que não tem todos? Tem. Imagina, há uma rúbrica sem um fornecedor. Tenho que fazer aqui um orçamento diferente. Deixa eu ver se tem aqui algum orçamento aberto no outro condomínio. Pode ser aqui, vamos ver isto. Não, mas tu queres um orçamento ativo, não é? Desculpa, pode ser este. Pode ser um orçamento ativo que não tem fornecedor. Olha, se calhar realmente Ele deixa? ele deixa, parece que sim. Deixa-me só experimentar. Pois eu tinha a ideia que dava para associar Não. fornecedor. Não deixa? Não, está bloqueado. Se o orçamento está ativo, não deve ser possível mudar nada do orçamento. Não faz sentido, não é? Se quisermos mudar alguma coisa, temos que fazer uma revisão ao orçamento. Mas não deixa, ele não me deixa escrever, ele deixa-me picar aqui. Não deixa para escolher pela lupa? Não faz nada. Pois, ok. Pronto. Eu vou arriscar dizer-vos que não dá, honestamente, mas se calhar mesmo para ficar com uma resposta 100% fidedigna, pronto, o melhor era mesmo ser um técnico a esclarecer, abrir um ticketzinho, por favor, e eles depois contactam com maior urgência, mas eu arrisco dizer que não dá. Se a dona Vânia Ventura está a dizer no orçamento ativo deixa alterar o fornecedor, basta ir ao símbolo do homem e fazer a alteração, sem fazer a revisão. O símbolo do homem? Ok. Dá sim, senhora. Aqui, editar fornecedor. Ok. Perdoem-me que isto aqui também é orçamentos, de facto não é a minha especialidade. Pronto, esta parte de importar faturas, esta parte aqui dos orçamentos, isto tem aqui tantas especificidades, mas realmente dá. Portanto, em teoria basta chegarem aqui e alterarem. Agora estava aí um cliente a dizer que fez isto e depois quando sai essa informação não é gravada. Podemos até experimentar, por exemplo, elevadores EDP. Vamos gravar. Exato. Andreia Franco está a dizer, permite alterar, mas ao lançar a despesa ele não assume. Ok. Por exemplo, deixem-me ver se eu agora sair e voltar a entrar, como alguém estava a dizer, aqui do condomínio teste root. Porque a alteração não é gravada. Pois, isto é o tal bug que tínhamos falado que temos que corrigir. Agora deixa-me ver. Isto foi aqui. Mas ele assumiu o EDP, aqui pelo menos. Agora, para depois, nas outras áreas, por exemplo, na importação de fatura, se calhar não vai assumir. É no lançamento de faturas, exato. Se calhar ele aí não assume. Mas isso, a priori, é um bug, porque se ele permite aqui alterar, depois deveria repercutir-se essa alteração na importação de faturas. A questão de Zélia Maranga, eu peço desculpa que eu tinha percebido outra pergunta e respondi, não sei se corretamente. Sem fornecedor associado, não permite o lançamento de despesas em lote? Permite. Permite. Sem fornecedor associado, ou seja, não estando um fornecedor preferencial, é isso? A questão é essa?
Pois, eu pensei que era fornecedor preferencial. Eu presumo que é mesmo não associado. Não, o programa vai criar um fornecedor aleatório com o nome fornecedor e o número de contribuinte. Mas tem que ficar associado sempre a alguma entidade. Se eu aqui nesta área, se os fornecedores não estiverem criados, se não forem fornecedores preferenciais ou se não existirem na base de dados, o que vai acontecer é que em vez de aparecer aqui o nome, vai aparecer fornecedor e o número de contribuinte. Porquê? Porque o sistema não reconhece o fornecedor, o nome. Reconhece o contribuinte, que deriva do QR Code, mas não conhece a designação da empresa. Tem que vocês depois editar o fornecedor que ele vos criar. Acho que já está percebido. Exatamente. Agora, nesta fase, lá está. Eu peço desculpa por pedir-vos isto, mas realmente o input é extremamente valioso, por isso sempre que detectarem algo, abrir um ticket para nós era vital. Para estas melhorias ocorrerem e para estas correções àquilo que não está a funcionar tão bem também ocorrer, como por exemplo este caso que retrataram agora, da alteração do fornecedor preferencial a meio do exercício, depois não se repercutir aqui nesta área. Ok, não há mais questões no chat para já. Ok, então aproveitar também aqui este momento para, se possível, pedir-vos encarecidamente que preencham aqui um inquéritozinho, pronto, para darem um feedback daquilo que acharam desta formação e para sugerirem formações futuras em áreas que considerem pertinentes. Em paralelo, também queria alertar-vos para o facto de que no nosso site, que eu penso que estão a ver agora o nosso site, certo? Sim, estamos. Ok. Pronto, aqui nesta parte da formação, vocês podem ver todo o nosso calendário de formações, do que está previsto ser lecionado. Podem inscrever-se, umas com custo, outras são gratuitas. E tem aqui também um link, aqui nesta linha, carregando aqui, que no fundo vai-vos abrir o nosso canal do YouTube. E em baixo também podes escolher se é workshop Cesar ou um pré-conto. Mais abaixo, se navegares para baixo, Pedro, mais para baixo. Ok. Por tipologia de produto, não é? Ok. Vocês aqui conseguem depois, pronto, têm aqui os nossos vídeos, seja comigo, seja com outros formadores, pronto, a explorar as funcionalidades novas, aquilo que de novo fizemos e como é que as coisas funcionam. Aqui neste canal, em Proxy Software, tem aqui vários vídeos de vários workshops que nós vamos realizando. Tudo isto é gravado e depois eventualmente é postado aqui no YouTube. Também é uma plataforma que podem usar para alguma dúvida que surja. Tem aqui vídeos passo a passo. O nosso site. Pronto, olha, eu peço então que, se possível, preencham o tal inquérito. Temos o vosso feedback. Espero que tenham gostado e que tenha sido esclarecedor. Pronto, assim que tínhamos aqui alguma novidade neste sentido desta funcionalidade, vamos comunicar. Também se tivermos alguma funcionalidade a sair em breve, vai ser publicado no splash screen, como foi esta, para que depois possam inscrever-se num futuro workshop para explorarmos em conjunto as novidades. Agradeço imenso a vossa presença desde já e pronto, acabamos um bocadinho mais cedo, por isso, bom almoço a todos e um bom trabalho, uma boa semana.